Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos. Que os ame esteja com vocês, que encoste meu Pai possa abrir os caminhos da tua vida e possa te dar toda a felicidade e caminho que você precisa nesse momento. Nós vamos estar falando hoje aqui, porque eu fui indagado por um amigo, né? Um amigo chamado Celso. Fui indagado por um amigo no sentido de por que no candomblé existe uma ordem, né? Porque existe uma ordem que não pode ser mudada. Você tem uma roda de pessoas ali e você começa a cantar na sequência, né? Para um Deus, uma divindade, e vem falando bem, vem cantando para as divindades. E por que não podia ser diferente, né? E aí eu respondo para você, meu amigo Celso. Vou responder de uma forma, esse vídeo vai ser bem simples, porque não adianta eu querer problematizar aqui, encher de fundamento, porque não é esse meu propósito. Mas eu vou explicar para você por que essas coisas acontecem. Em primeiro lugar, para eu falar disso para você, eu preciso falar de ancestralidade. Ancestralidade. Todo mundo sabe, todo mundo viu em algum momento de sua vida, que os ritos tribais, sejam eles indígenas ou africanos, né? Sempre teve aquele negócio lá, dança da chuva, dança do sol, dança da terra, louvando alguma coisa, né? Na ancestralidade africana, ancestralidade indígena, o qual cultuava seus deuses também, Caramuru, Indaiás. Então, todos eles, no meio, sempre existia alguma coisa pelo qual eles louvavam isso em círculo, em volta. Sempre no meio havia alguma coisa. Ou havia uma fogueira, ou havia um animal, ou havia algo queimando. Sempre existiu. Desde o início, a conjectura de louvação da ancestralidade, ela sempre teve essa formatação. E dentro dessa roda, entenda que o sentido da roda é interessante, né? O sentido horário, o sentido anti-horário. Isso só existe para criar um campo energético vibratório, né? A roda, o povo Yorubá aí, dos candomblés aí de Queto, Alaquetu, eles fazem o xirê. Eles fazem o xirê e nesse xirê eles começam, como é natural e normal dentro dos cultos de candomblé, começam aí com Exu, né? E depois com Ogum. E daí vem uma sequência pré-determinada deles, né? Em roda, e sempre em roda, e no meio sempre tem alguma coisa, né? Em alguns eles chamam de ariaxé e dão nomes, então todos em volta desse ariaxé, criando ali no sentido horário um campo energético vibracional para louvar, entendeu, os seus deuses, as suas divindades. E essa ordem é uma ordem pragmatizada, no sentido de que se você tem uma entidade que ela abre o caminho, que ela te protege e defende aquele ritual de qualquer tipo de invasão, seja de qualquer entidade ou espírito, então essa entidade ela tem que ser louvada primeiro, né? Isso seria uma lógica. Se você vai fazer um ritual dentro dos cultos de origem afro, você tem que primeiro louvar aquela entidade ou aquela divindade protetora e que te protege e defende de todo mal, né? E que através dessa divindade, vamos dizer assim, ela abre as portas, entendeu? Para que as coisas aconteçam de maneira positiva e formosa dentro do seu culto, né? E no Angola, no candomblé de Angola, no Congo Angola, não é tão diferente. No entanto, nós não temos uma ordem pré-determinada, assim como o povo de outras nações. Uma ordem que segue pré-determinada. Aquilo que é mais óbvio é natural, ou seja, se louva em Zila, em primeiro lugar, Mavambo, né? Que é o Senhor dos Caminhos, aquele que vai afastar todo o mal, a divindade protetora, a divindade que faz com que você tenha uma harmonia dentro do seu culto, né? E após vem Inkosi, que seria uma entidade, que seria a própria energia de defesa de guerra, a própria energia de defesa de caminho, né? Inkosi, lembrando vocês, Inkosi não é Ogum, tá? Inkosi não é Ogum. E quem viu meu vídeo de diferença de Inkice e Orixá vai entender bem
que Incosse não é Ogum. Então, daí a gente estabelece, sim, após esse ponto principal de partida, todos se reúnem ali, formando assim um campo energético. No meio sempre está fundamentado alguma coisa no chão desse unzó ou desse irê, né? E nós temos em cima a cumieira que faz um campo energético, a ligação, né? Aqui nós falamos de Duilo e Ixi, né? Do céu e da terra, né? Em outras nações, do Aie e Orum, né? E todos ali em volta, numa formatação energética, em círculo, no sentido horário, né? Louvando ali as suas divindades. Essa ordem foi estabelecida lá pelo século XIX, assim, quando se inicia o candomblé aqui no Brasil, que daí vai ser um outro vídeo que eu vou falar da origem do candomblé aqui no Brasil, né? Mas entenda que quando se reuniram os escravos aí, já quase libertos, entre aspas, e aquelas pessoas que tinham algum cargo ou que tinha já uma ancestralidade ritualística, né, de avós e tataravós que já estavam aqui no século XIX, que começaram a se reunir para falar de candomblé. Aliás, para você que não sabe ou é de outra nação, candomblé é de linguística ou etimologia da palavra banto, né? Candomblé é banto, isso é quimbundo, né? Até o nome que deu origem a isso, que todas as nações aí entendem como a sua religião, é de origem da dialética ou do dialeto banto, né? E da língua quimbundo, né? Mas a ordem das coisas, em certas nações são pré-determinadas, sempre a mesma batida das divindades, sempre aquelas divindades. A gente no Angola-Congo, a gente também tem uma sequência de divindades dentro dos cânticos que são louvados. No entanto, nós estabelecemos o Jambereçu, né? A nossa roda e a nossa invocação dos jinquices ou minquices, e aí eu estou falando no plural, né? Inquice, singular. Minquices ou jinquices, aí eu falo plural. Então, o modo de invocação das nossas divindades, das nossas energias dentro do Angola-Congo, entendeu? São através do Jambereçu, é o modo de invocação, essa formatação. Os muimbos são cantigas, e o Jambereçu ele faz a ligação da cantiga com a ancestralidade. E essa forma de roda é apenas para que você mantenha ali no centro a energia vital, né? E todos em volta criando um campo energético que se liga a essa cumieira e a esse chão, entendeu? E todos em roda, entendeu? Louvando e fazendo seus movimentos de dança de acordo com a sua nação, entendeu? Para que possa ser invocada ali ou ser manifestado aquela divindade que você cultua, né? Então essa formatação, ela pode ser mudada? Eu creio que não, porque todos os cultos de origem afro, eles trazem aí na figura de Exu ou na figura de um Vodum, que sempre tem que ser cantado primeiro ou louvado primeiro, para que possa abrir o seu trabalho litúrgico, né? Assim se roda um padê, né? Que seja para que Mavambo venha e deixe a sua casa protegida e deixe o seu culto aberto, até para que ele que avisa, né? Ele que avisa. Agora vocês podem vir que eu já tomei conta aqui desse espaço para ser realizado esse culto. Então não é uma coisa muito complexa. Estou tentando ser muito singelo e muito simples para explicar, né? Dos porquê a roda e por que essa sequência determinada. É uma sequência que inicialmente ela foi consagrada lá atrás e os anos vieram e sempre foi da mesma forma. Por quê? É a forma ancestral de louvar os seus deuses, né? As tribos antigas, o índio fazia isso, os africanos faziam isso, sempre na roda, no meio sempre tinha alguma coisa, e é assim que eles se comunicavam com as suas energias vitais, né? Ou as suas divindades fundamentais numa festa, né? No nosso caso aqui numa quizomba, ou no Jambereçu, que é o modo da nossa invocação dos inquices, ou dos minquices, né? Espero que eu tenha sido claro, né? E não entre em nenhum fundamento ou particularidade. Estou falando de uma forma genérica, né? E que eu possa aí ter tirado as dúvidas do meu amigo e de outros aí que nunca pensaram sobre isso, né? Por que a roda e por que sempre uma ordem pré-determinada, que no Angola-Congo não tem tanta determinação assim.
depois de Mavan e em Coce, nós podemos sim louvar outras divindades, né? Mas alguns cultos têm uma ordem pré-determinada de divindades a serem louvadas. E eu vou ficando por aqui. Tateto em Coce Ledanda, Zambia Quatessala.